A paz do Senhor, meus amados irmãos, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no programa Casa do Senhor, do Projeto Rabone e Eu, na TV. Gente, é muito legal ter a sua participação junto conosco, interagir junto conosco, sempre pelo canal 2 da NET, claro. Acaba, hein, gente? E também pelo aplicativo Sou TV, TV Metropolitana Rio. Gente, ó, canal do YouTube do Projeto Rabone e Eu, canal do YouTube da TV Metropolitana Rio 2. Olha, gente, são muitos locais, canais de streamers que Deus proporcionou para nós levarmos essa casa do Senhor aos vossos corações. Hoje, gente, ó, primeiro deixa eu me apresentar para você que ainda não nos conhece, né? Eu sou Mário Roberto Rabone, aquele que é pesado de língua, mas busca ter um coração segundo o coração de Deus. E hoje, gente, agora eu quero apresentar aqui um homem de Deus que, olha, que eu tenho um profundo carinho e respeito, pastor Isael Nascimento, lá da Igreja Batista de Jacatirão, esse homem de Deus, que, olha, gente, eu conheço ele, estava falando aqui que desde a época que eu era magrinho, pequenininho, eu vi lá na Igreja Batista de Jacatirão a cantora Cassiane, ela ainda noiva do Jairinho, né? E naquela parte de baixo ali, e o pastor nessa época sempre nos recebeu com muito carinho, muito amor, e eu tenho ali um carinho muito grande por ele. Meu pastor, antes de eu dar a parte do senhor dar a sua saudação, quero dizer que o senhor está no lugar certo, no programa certo, com o cara certo. Essa é a fala. O pastor sempre inicia os cultos, né, com essa fala, não é assim, meu pastor? Sim. Eu gostaria de dar a oportunidade do senhor dar a saudação aos nossos ouvintes. Boa tarde a todos, que o Deus abençoe muito você que está aí do lado da telinha assistindo a gente. O Beto é um amigo que o reino nos deu. Conheço o Beto há muitos anos, admiro muito o trabalho que ele desenvolve e eu espero que nesta tarde, neste programa, aliás, você seja ricamente abençoado por Deus. Uau! É assim, meu pastor? Como é que é? Como é que é? Uau! Uau! Glória a Deus! E nós vamos levar esse programa assim, com muito carinho, muito amor, para poder edificar a sua vida. E a gente sempre começa com uma música cover, que é para dar oportunidade aos cantores independentes. E você que gosta de ouvir uma música já conhecida, então sempre no nosso programa eu dou essa oportunidade, né, ao nosso convidado. E o pastor Isael Nascimento vai apresentar essa primeira música para a gente, em nome de Jesus. Então assista aí com a gente, Rendido Estou, Ministério Adamar. O que tenho
Vimos aí o clipe da música Rendido Estou, com o Ministério Adamar, Pó da Terra. E eu quero te convidar a você ir lá no YouTube do Ministério Adamar, Pó da Terra. Gente, olha, eu vejo eles, eu acompanho eles lá no canal do YouTube, sempre músicas que nos enchem da presença de Deus. E você também vai estar se enchendo da presença de Deus. Além de se encher da presença de Deus, você também vai fazer, sabe o quê? Vai estar ajudando esse ministério a poder crescer cada vez mais lá, vai interagir com ele, comenta, curta, se inscreva no canal. Isso é muito importante para cada ministério de cantores independentes. Amém? Então, ficamos aí. Agora eu quero chamar o quadro aqui Homem Prudente. Só que nesse quadro Homem Prudente, nós vamos ter uma participação especial. A nossa pastora Estela Baiense, esposa do nosso amigo pastor Isael Nascimento. Ela vai estar trazendo uma mensagem de Deus para você, homem prudente, no quadro Homem Prudente. Bom dia, meu nome é Estela e eu sou da Igreja Batista de Jacatirão e queria conversar com vocês um pouco sobre o papel do homem na Bíblia e o que Deus pensa sobre o papel do homem. Gênesis capítulo 2, a partir do verso 27 diz assim: criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E no verso 31, Deus declara, a Bíblia declara: e viu Deus que tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã, o dia sexto. O homem foi criado por Deus para ter um relacionamento com Ele. E ao longo do processo da criação, Deus olhou para o homem e viu que faltava algo. Faltava alguém que o completasse. Faltava alguém que fosse idôneo e que pudesse ajudá-lo na missão em que Deus deu a ele, que era liderar toda a criação. Então Deus criou a mulher para acompanhar o homem. Diante disso, como eu tenho que falar sobre os homens, eu queria falar que ao homem foi dado o papel de liderar e à mulher foi dado o papel de ser a auxiliadora do homem. Então, para que a mulher exerça esse papel de auxiliadora, é importante que o homem também exerça o papel de liderar. Então, o papel do homem é prover, é cuidar, proteger, não só a mulher, mas os seus filhos, a sua família. Outra coisa que a Bíblia declara já no Novo Testamento é que o homem é o sacerdote do lar. É responsabilidade dele ligar a sua família, levar a sua família a ter um relacionamento com Deus. Levar a sua família a conhecer Cristo e a ter um relacionamento com Cristo. Levar seus filhos a conhecerem Cristo e assim o receberem como Salvador. Então todo esse contexto, Velho e Novo Testamento, nos deixa claro que ao homem foi dado o papel de liderar, prover, proteger e ser o sacerdote, aquele que ensina, aquele que cuida espiritualmente, aquele que transmite os princípios bíblicos. Talvez hoje, na sociedade que vivemos hoje, isso pareça um pouco diluído, porque a mulher já assumiu outros papéis, a mulher já está em outras posições, mas diante da Bíblia, a posição continua a mesma. Deus é quem protege a família. Deus protege o homem e o homem protege a esposa e a esposa os filhos. Então, o homem abaixo de Deus é o líder, é o protetor, é o provedor. E o próprio Deus dá capacidade ao homem de exercer todos esses papéis. Hoje a sociedade confunde um pouco o que é papel de um, o que é papel de outro. Mas na Bíblia não há confusão, porque em nenhum momento a Bíblia diz que o homem é superior, ou que o homem é mais forte, ou que o homem é mais inteligente. Apenas ao homem foi dada a posição de liderar, e à mulher a de estar sob a missão do homem. A missão do homem é liderar, e a mulher o acompanha, é liderada também por ele. Quando entendemos isso, o plano de Deus funciona, as coisas correm conforme a vontade de Deus. A Bíblia diz que quando buscamos fazer a vontade de Deus, Ele acrescenta, Ele dá condições, Ele dá o sustento, Ele dá a sabedoria, Ele nos conduz. Então, para você, homem, a palavra que eu quero deixar hoje é essa. Seja aquilo que Deus planejou para você. Não saia desse papel, não fuja desse papel.
E confie que como ele vai cuidar de você, te proteger, te dando essa responsabilidade, ele mesmo vai dar a capacidade, a sabedoria, a inteligência, os recursos para que você possa exercer esse papel. Amém? Que você possa ser abençoado e possa viver essa palavra na sua vida. Em breve, inauguração da Padaria e Confeitaria Aliança. Conforto e qualidade de atendimento no mesmo lugar para você comprar aquele pão fresquinho e mais. Café colonial, refeições, cuscuz, sanduíches, pizzas, kit festas e bolos de diversos sabores. São muitas variedades para você, cliente amigo. Padaria e Confeitaria Aliança, no bairro dos Cavaleiros, em Caxias. Em breve, você não perde por esperar. Sono Pleno Colchões é uma loja multimarcas em camas, colchões e acessórios. Ortobon, Sila e Pumagê em Nosso Sonho. Avenida Presidente Vargas, número 63, Jardim 25 de Agosto, Duque de Caxias, próximo à Estação do Mergulhão. Ou entre em contato com a nossa equipe de consultores pelo WhatsApp 21988767269. 21988767269. Você não só sairá com um produto excelente e com o melhor preço, sairá com um produto consagrado pelo Senhor, para que você tenha o seu melhor descanso de todos os dias. Venha para Sono Pleno, direção evangélica. Agora, eu quero falar um pouquinho do Projeto Rabonil. O Projeto Rabonil tem como base o resgate da igreja primitiva, de Atos 2, do 42 a 47. Você vai ver aí daqui a pouco a nossa camisa, olha só, Atos 2, do 42 a 47. O resgate da igreja primitiva. Queremos colocar em prática um ensino lá atrás, um ensino que estavam todos de casa em casa, com alegria e singeleza de coração. Agora a produção vai me tirar aqui e vai botar o organograma do projeto, para que você possa conhecer um pouquinho mais desde 2010. Bom, gente, vocês podem ver a setinha aí. Nas setinhas são os patrocinadores. E nós temos a LFS Contabilidade, nós temos também a Padaria Gabi e Júlia, nós temos também Passo a Passo Caxias e a Mantenedora Débora. Então, nós precisamos de mais mantenedores e patrocinadores também. Então, eles ofertam valores ao Projeto Rabonil, e nesses projetos nós fazemos visitas em abrigos, lá no primeiro quadrinho, da esquerda para a direita, na sua telinha. Aí você vai ver que lá nós levamos a palavra de Deus aos abrigos dos jovens e acolhidos. Aí mais um pouquinho você vai ver também visita nos lares. Essas visitas nas casas, são cultos de orações. Aqueles cultos de orações lá no passado, nós levamos esse culto de oração, e é um trabalho que nós fazemos para toda a família, para todos os vizinhos, aqueles que estão ali, e onde também nós levamos ajuda material, porque não tem como a gente só levar a palavra, a oração. Nós vemos a necessidade dos irmãos, alguns necessitam, e aí a gente também leva ajuda material, de uma cesta básica, buscando levar uma carrocinha de pipoca, talvez para aquela pessoa trabalhar, junto com um apoio espiritual, porque não acaba só naquela primeira visita, nós temos que dar continuidade a esse trabalho. E você vai ver que tem uma abinha ali, nas visitas, que ajuda aos intercessores. Ajuda os intercessores porque nós entendemos que eles também precisam de ter uma condição de poder sair do seu lar e ir chegar naquele lar que necessita. Então, os recursos arrecadados com todos os locais, patrocinadores, mantenedores, são para ajudar esses também intercessores. E eles vão fazer um acompanhamento familiar, Como falei, não é só aquela visita naquele momento ali. Temos também lá o eventos esses no Dia das Crianças, Natal, nós arrecadamos brinquedos no Dia das Crianças, no dia de Natal arrecadamos cestas básicas e fazemos entregas dos brinquedos nos hospitais infantis de Duque de Caxias, e as cestas básicas nós selecionamos algumas famílias e levamos lá o amor de Deus no dia 25 de dezembro. E também, aí você vai ver o programa de rádio e TV, Vocês têm aí o programa Casa do Senhor, que está disponível para vocês aqui agora, na TV, e temos também na 93 FM, esse programa de sábado para domingo, 1h da manhã. E nossa função lá é a divulgação dos trabalhos que o projeto faz, edificação com músicas e mensagens para cada ouvinte, e também oportunidade aos cantores independentes. E nós temos as músicas do projeto Rabonil. Pode voltar para mim, meu irmão, da produção. Então, vocês vão ter aí as músicas do Projeto Rabonil, que é para edificar a sua vida e também ser uma forma de ofertar ao Projeto Rabonil. Então, seja mais um a ser patrocinador do Projeto Rabonil. Você
Desculpa, você tem duas maneiras de poder abençoar o projeto, que uma delas é você poder ser um patrocinador. Você tem ali o QR Code, você tem um Pix, você pode entrar em contato conosco pelo Instagram, e a outra parte também é você ouvir as músicas do Projeto Rabone e Eu pelas plataformas digitais. Sempre que você ouvir as músicas do Projeto Rabone e Eu pelas plataformas digitais, você também está ofertando, se edificando e ofertando ao nosso projeto. Por isso, então, eu quero colocar agora para vocês aí, vai ter um pedacinho de cada música, né? Vai ter também o nosso tutorial de como você fazer, de entrar numa plataforma digital, de você se cadastrar lá e poder ouvir as músicas do projeto, e vai ter um pedacinho, e logo depois também vai ter a nova música do Projeto Rabone e Eu. Gente, intimidade com Jesus, com nosso amigo, nosso irmão em Cristo, Adilson Freire, ele que é irmão do cantor Anderson Freire, ao lado da serva de Deus, Rose Marinho. Então, fiquem aí com o tutorial e as músicas do Projeto Rabone e Eu. Você pode ajudar o Projeto Rabone e Eu? É simples e gratuito. Vamos fazer aqui um tutorial. Basta ir em alguma plataforma digital. Se você não tem, vai no Play Store e baixa uma. Também é gratuito. São várias e você pode até escolher. Spotify, Deezer, Amazon, entre muitas outras, e é só se cadastrar. Vamos pegar uma aqui, deixa eu ver. Peguei a plataforma Deezer. Quando você abrir, vai na lupa, fica na parte de baixo da sua tela. Agora escreve Projeto Rabone e Eu. Tá vendo? Já apareceu as músicas do projeto, agora coloca na sua playlist e ouça várias vezes, e não deixe de compartilhar as músicas e este vídeo com os seus amigos. Ouvindo várias vezes serão gerados recursos financeiros, aumentando o número de visualizações, e sem falar que seu compartilhamento fará a mensagem de Deus, por intermédio da música, romper fronteiras. Fazendo isso, você estará ajudando um projeto que investe em vidas para glorificar o nome do nosso Rabone Jesus. Conheça mais do Projeto Rabone e Eu pelo YouTube. Lá você terá uma playlist com vários vídeos mostrando o que o Senhor já fez por intermédio deste projeto. Ouça as músicas do Projeto Rabone e Eu pelas plataformas digitais, Spotify, Deezer, Amazon, entre outras. Profetiza! Profetiza, Ezequiel, nova vida receberão. Profetiza! A glória é do Senhor! A glória é do Senhor, a glória é do Senhor, a glória é do Senhor, a Ele o meu louvor. Músicas que vão te encher da presença de Deus. Oração de Ana. Oh, meu Deus, o meu clamor, meu Samuel é teu, Senhor, como Ana te orando estou. Um puro coração. Por isso, creia por amor a Ele, busque por amor a Ele, ore por amor a Ele, pratique a palavra, pratique o amor. Ao ouvir as músicas do projeto pelas plataformas digitais, você estará ajudando um projeto que busca arrecadar e investir recursos nas vidas daqueles que precisam, para glorificar o nome do nosso Rabone Jesus. Siga-nos no Instagram, Projeto Rabone e Eu. Agora é aquele quadro, hein? É o quadro de vídeos gospels da internet. E neste quadro nós vamos ter a participação do pastor Israel Nascimento, lá da Igreja Batista de Jacatirão, aqui em Duque de Caxias, onde nós vamos trazer, né, para vocês que já nos acompanham, vocês já sabem, né? Vamos trazer alguns vídeos aqui e nós vamos conversar um pouco mais sobre esses vídeos, e aí tudo isso com um objetivo: edificação da igreja. Então, produção, solta o primeiro vídeo pra gente aí, por favor. A minha mãe sempre me ensinou assim: a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus, não a nossa. Às vezes a gente passa por uma situação na vida que a gente fala assim: nossa, mas a palavra não fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O bom e perfeito e agradável para Deus pode ser o doloroso e o ruim e o imperfeito para você. Mas quem sabe do que você precisa e quem sabe do que você realmente necessita é Deus. Você vai ser arrancado de situações e arrancado de pessoas. Isso vai gerar muita dor e sofrimento. Mas Deus ouviu conversas que você não ouviu, viu coisas que você não viu e sabe de coisas que você não sabe. Então, o que a gente sabe é uma gota e o que a gente ignora é um outro. Bom, gente, vocês viram aí, né? Que eu tô aqui também com um pigarro. Deixa me dar licença rapidinho. Aqui é assim, né? Tudo ao vivo é assim mesmo, gente.
Bom, vocês viram aí a mulher de Deus trazendo uma mensagem que fala que a vontade de Deus, meu pastor, é boa, perfeita e agradável, né? Então ela diz assim, no vídeo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, ela dá uma ênfase à vontade de Deus e não a nossa. Como conseguir separar o que é a vontade de Deus e o que é a nossa vontade, meu pastor? Gente, vamos lá. Deixa eu construir uma ideia aqui com vocês. A ideia é a seguinte: na realidade, existem duas guerras no ser humano. Isso em todo mundo, comigo, com você que está aí, com o nosso amigo Beto. A ideia é a seguinte: nós temos a carne e temos o espírito do outro lado. De um lado carne, do outro lado espírito. E eu estou com a minha Bíblia aberta aqui em Gálatas capítulo 5, 19 e 22, onde a gente encontra ali as obras da carne e as obras do Espírito. Acompanhe o raciocínio comigo então para você tentar entender. Então, na realidade, a gente recebe essas duas influências no nosso dia a dia. Então, Beto, eu entendo o seguinte, que nós nos inclinamos ou para a carne ou para o Espírito à medida que a gente permite que ou a carne ou o espírito nos governe, mais ou menos aí nessa linha. Então, eu entendo o seguinte, que o que Deus quer de mim e de você também que está aí atrás do outro lado da tela, que Deus está querendo, na realidade, é relacionamento. Então, quanto mais a gente se relaciona com Deus, mais a gente vai entender a vontade dele sobre a nossa vida. Agora, como é que a gente se relaciona com Deus? A gente se relaciona com Deus através da Bíblia, através da oração. A Bíblia, eu acho interessante, Beto, isso daqui pelo seguinte, porque a gente lê a Bíblia e, na realidade, à medida que a gente vai lendo a Bíblia também vai fazendo uma leitura da gente. Eu acho interessante isso daí. Então, a gente se relaciona com Deus com a leitura da Bíblia, quando a gente lê, quando a gente ora, quando a gente faz jejum, quando a gente faz campanha. Eu não tenho nenhum problema com isso. É uma metodologia válida também que vai caracterizar o nosso relacionamento com Deus. E aqui, então, eu acho interessante o seguinte, à medida que a gente vai, então, crescendo no relacionamento com Deus, a gente vai percebendo, de fato, qual é a boa, perfeita vontade de Deus na nossa vida. Agora, deixa eu só complementar essa ideia aqui, dizendo para você o seguinte, querido, nós temos este primeiro ponto. Agora, a gente também temos um outro ponto. O primeiro ponto seria o seguinte, é aquele ponto onde a gente consulta Deus, consulta qual é a vontade dele para a nossa vida, antes da gente fazer qualquer tipo de coisa. Agora, o segundo ponto, ele é muito interessante, porque tem um salmo na Bíblia, Salmo 37, versículo 23, deixa eu achar aqui para eu ler para você, na versão Almeida Corrigida Fiel, vai dizer assim, ó, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Amém. Gente, isso aqui é louco demais. Verdade. A ideia que a gente tem aqui, Beto, é a seguinte, que o homem bom, aquele homem que está linkado com Deus, que tem relacionamento com Deus, ele vai tocando a vida dele, ele vai vivendo, vai construindo a sua história, e à medida que ele vai construindo essa história, é como se Deus olhasse lá e disse, ó, tá tudo bem, tá jóia, opa, bacana. Então, é como se Deus assinasse embaixo, em cima daquilo que esse homem bom está fazendo. Tanto assim que no versículo seguinte, versículo 24, a Bíblia vai dizer o seguinte, que ainda que ele caia, ele não ficará prostrado. Eu penso então, querida, nessa linha daí. A gente percebe, a gente conhece a vontade de Deus para a nossa vida, que é boa, perfeita e agradável, nesses dois pontos aí. Amém. Gente, então olha só, eu vou fazer uma segunda pergunta, meu pastor, que diz assim, ó, ela continua dizendo sobre o que é doloroso pode ser a vontade de Deus. Como saber se é o inimigo ou mesmo se é a vontade de Deus? Como a gente consegue diferenciar? Sim, eu acho interessante essa pergunta. Ótima pergunta, Betão, na realidade, né? Então vamos lá, deixa eu construir uma outra ideia aí. Aquilo que acontece na minha vida, na sua vida, pode ser a vontade de Deus, pode ser também a permissão de Deus. Sim, claro. Eu acho isso daqui muito bacana. Por exemplo, às vezes Deus fecha uma porta para a gente, tá?
e a gente fica chateado, mas uma porta fechada de Deus na minha vida, na sua vida, já pode ser o sim o sim que você está precisando. Verdade. Então, porta fechada nem sempre é uma coisa ruim. O não de Deus nem sempre é uma coisa ruim. Então, quando eu começo a perceber isso daí no mundo espiritual, aí sim eu vou entender aquilo que é vontade de Deus e aquilo que não é vontade de Deus, aquilo que é permissão de Deus na nossa vida. Agora, nós temos duas palavrinhas aí muito interessantes que vão nos ajudar muito nesse processo de entendimento desse lance da chamada vontade de Deus. Nós temos uma palavrinha chamada provação e temos uma outra palavrinha chamada tentação. Em resumo, só para você entender, tá? Olha só, a provação é para te levantar. A tentação, esse cara daqui, é para te derrubar. Entendeu? Sim, claro. Fechou? Bênção. Olha, vocês que estão em casa aí vão aprendendo, porque eu estou aprendendo muito aqui mediante essa palavra. E agora, para finalizar esse bloco, meu pastor, na sua visão, na igreja geral, tá? Na igreja geral, a igreja de Cristo na terra vem dando o que o povo necessita para alcançar a salvação ou o que ela precisa para o seu momento atual? Eu quero fazer essa pergunta, pois com todo cuidado, né? Porque às vezes eu não quero direcionar uma mensagem direcionada para uma igreja específica, mas sim para toda a igreja na terra hoje. Como o senhor vê isso? Essa pergunta é meio complicada, mano. Na realidade, eu entendo o seguinte, gente, existe aquilo que é chamado de essência do evangelho e existe aquilo que são as estratégias humanas. Eu não vejo nenhuma dificuldade em a gente aplicar alguma estratégia humana no desenvolvimento de alguma metodologia, de alguma programação, né? Agora, o que a gente não pode perder, e a minha resposta vai ser bem curta para essa pergunta, o que a gente não pode perder é a simplicidade do Evangelho. Amém. Quer receber Jesus como Senhor e Salvador, você vai mudar de vida, vai para o céu, vai ser salvo, etc. Eu faço, né, uma certa colocação que às vezes a gente precisa ouvir mais de arrependimento. Né? Às vezes a gente precisa, o arrependimento nos levará à salvação. E às vezes, a gente está dando o que a pessoa necessita, que é a cura. Ela precisa da cura. Aí ela vai lá no culto de libertação. Estou precisando de prosperidade, ela vai lá no culto da prosperidade. Eu estou precisando de alguma coisa, ela vai, aí a gente dá aquilo que ela quer. Mas o mais importante de tudo é ter o nosso nome escrito no livro da vida. Gente, isso aí, deixa eu só cortar um pouquinho aqui com a Sim. palavra. É aí que, Beto, que eu acho que é o mal barato da coisa, na realidade. Se a gente conseguir associar isso daí com a essência do Evangelho, aí, mano, as estratégias que a gente utiliza, né, seja uma campanha, seja culto da vitória, de libertação, etc., sempre levando para essa linha. Porque a ideia do Evangelho, a ideia da palavra é tornar esse homem, o homem de Deus, perfeito. Sim. É de glória em glória, um dia de cada vez que a gente vai crescendo, que a gente vai se alimentando da palavra, e a tendência é a gente ficar cada dia um pouquinho mais parecido com Cristo. Se aproximando cada vez mais e olhando sempre para o alto, né? Exatamente. Gente, então ficamos aqui com essa palavra abençoada do pastor, né? Esse esclarecimento para nossas vidas. E agora eu vou pedir a produção para soltar um novo vídeo. 3 tipos de pessoas que Deus abençoa muito, mesmo sendo pecadores. O primeiro é o humilde de espírito. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Seja humilde, não seja uma pessoa que é cheia de si, uma pessoa que é arrogante perante os outros. Seja humilde, porque Deus vai te abençoar muito. O segundo tipo de pessoa é o quebrantado. A Bíblia diz, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Davi e Saul foram 2 reis ungidos por Deus. Mas Davi era um homem quebrantado, e mesmo tendo cometido pecados gravíssimos, Deus sempre o perdoou, porque ele se quebrantava diante do seu próprio pecado. Então, ao invés de se manter nos seus erros, chegue para Deus e diga, Senhor, eu sou pecador, preciso da tua graça, e ele te abençoará. E o terceiro tipo de pessoas são aqueles que têm fome e sede de justiça. Deus abomina a injustiça. Então seja você uma daquelas pessoas que lutam pelos necessitados, pelas pessoas humildes, por aqueles que ninguém defende. E você vai ver que Deus vai te abençoar muito. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Querido, se você está gostando dos meus vídeos, então compartilhe. E se não me segue aqui.
Amém. Então, daí o homem de Deus, né, nos trouxe aí 3 tipos, né, de homens que Deus se agrada, que é o humilde de espírito, ou aquele que é quebrantado de coração e aquele que tem fome e sede de justiça. Meu pastor, Israel Nascimento, o homem de Deus nos trouxe lá nesses 3 exemplos, o que o senhor acrescentaria mais 3? Para que a gente pudesse também colocar aqui. Ele trouxe 3 porque sabemos, né, que se trata da internet, a internet tem que ser rápido, mas existe mais qualidades aí ao homem de Deus, não é isso, meu pastor? Eu concordo perfeitamente aí com o nosso apóstolo Lamartine Pozella, gente finíssima, gente muito boa. Amém. Temos um amigo em comum, que é o apóstolo João Pereira, lá de Volta Redonda. Já manda aquele abraço aí pro pessoal com aí. certeza, abraço para você aí, tá, querido? Vamos lá, gente. Na realidade, ele ficou na linha das bem-aventuranças e eu também vou ficar lá na linha das bem-aventuranças, porque ali, Mateus capítulo 5, a gente tem as bem-aventuranças que Jesus liberou no famoso Sermão do Monte. Na realidade, quem é a pessoa feliz, tá? De acordo com a visão bíblica? Ele citou algumas pessoas. Deixa eu citar mais 3, eu vou ficar por lá mesmo, pode ser? Deixa eu ler aqui na minha Bíblia. Primeiro versículo 8, onde diz que bem-aventurados são os limpos de coração. Então, mais um tipo de pessoa aí que Deus se agrada delas. Outro tipo, versículo 9 também. Versículo 9 vai dizer, bem-aventurados pacificadores. Amém. Top demais. E eu volto aí para o versículo 5. Bem-aventurados mansos. Então, são mais 3 características aí de pessoas, 3 tipos de pessoa, né? Que, claro, pecadores todos nós somos, mas assim, com base nessa bem-aventurança aqui, são pessoas que têm essas características aí, que são abençoadas por Deus tremendamente. Amém. Nós precisamos morrer todo dia para o mundo para vivermos para Deus e alcançarmos, né, ser esse homem que agrada aos olhos do Senhor, que chamamos a atenção do Senhor, não é isso? Então, meu pastor, eu queria fazer uma pergunta aqui quando ele fala sobre humilde de espírito. Então, gostaria de perguntar ao senhor o que o senhor poderia acrescentar, né, sobre o homem que é humilde de espírito e nos dar um exemplo assim da vida real, o que é ser um homem humilde de espírito. Ok, eu entendo que o humilde de espírito é aquela pessoa, é aquele homem que está na dependência de Deus. Ele reconhece de fato quem ele é. Eu vou trazer aqui, Beto, se você me permite, um exemplo da Bíblia. Sim. Lucas capítulo 18, do 9 ao 14, nós temos ali a parábola do fariseu e do publicano. É uma história muito linda, onde os 2 camaradas, 2 homens foram lá no templo para orar. E aí a Bíblia vai dizer que o fariseu fazia parte era um grupo religioso na época de Jesus, um grupo assim bastante ortodoxo, um grupo mais radical, que tinha uma observância extraordinária a respeito da lei. Então esse camarada, quando ele se punha diante do altar, ele orava agradecendo a Deus, falando para Deus o seguinte, que ele era muito bom, ele prestava para tudo. Ele era o top dos tops, e a Bíblia vai dizer que ele chegou a se comparar com, assim, ele falou abertamente ali na sua oração, Deus, obrigado que eu não sou tal como os outros homens, tipo assim, eu não sou como esse camarada que está aqui do meu lado. Sim. Porque a Bíblia vai dizer que ele orava assim, com uma certa prepotência, mas o outro que estava lá do lado dele, o publicano, o cara era humilde, o cara baixou a cabeça, reconheceu que era pior, que era pecador, e o fariseu falava, eu não sou como ele. Percebe a diferença entre um e outro? Ou seja, de um lado tinha um cara que falava, olha, eu sou melhor, e do outro lado tinha um cara que falava assim, eu sou o pior dos homens. Eu acho muito interessante isso aqui, isso aí, essa humildade que nos aproxima de Deus, essa humildade aí, nesse sentido, que caracteriza a nossa dependência de Deus. Amém. Não é ser submisso, né? Que é muito importante, que existe uma diferença aí. É ser humilde, né? Como aquele homem ali que reconheceu que era pecador. Isso. Não deixou a soberba tomar conta, como infelizmente, né, aquele outro homem se deixou levar pela soberba, né? E, amém, meu pastor. Muito obrigado por esse esclarecimento, né, por esse exemplo dentro da palavra de Deus, que é muito bom. Agora, olha só, o homem de Deus ali no vídeo, qual o nome dele mesmo, por favor? Lamartine. Lamartine. Lamartine Pozella. Lamartine Pozella. Isso. Ele diz, cita o rei Davi, pois era um homem que errava muito, e todos conhecemos os erros do rei Davi, né? Mas se quebrantava de coração ao Senhor
mesmo assim o Senhor o considera um homem segundo o coração de Deus. A gente sempre lembra, né? Eu mesmo falo que quero ser um homem segundo o coração de Deus. Como podemos fazer para não se acomodar aos erros, achando que Deus vai nos perdoar sempre? E fale um pouco das consequências de Davi, porque das consequências nós não vamos fugir, né? Vamos lá para a primeira pergunta, então. Então, duas perguntas Sim, aí sim. em uma, né? A primeira delas é a seguinte: o comentário que eu tenho para fazer com você, também com base aí até mesmo na história de Davi, não é? A ideia aqui é a seguinte: é aquela pessoa que se acomoda, é aquela pessoa que não aprende nunca com os erros dela. Na realidade, a gente aprende, gente, é errando. Eu seria até capaz de falar para você aqui agora o seguinte: você tem que errar, se permitir errar mais na vida, tá? Para você poder aprender, senão você nunca vai aprender. Agora, tem um detalhezinho interessante. Vê se você consegue entender isso aqui que eu vou te falar. Beto, o segredo é a gente... eu peguei uma palavra que eu ouvi, se não me falha a memória, foi do apóstolo Luiz Hermínio uma vez. Ele diz o seguinte: mano, você está liberado para errar erro novo. Sim. Mas erro velho não. Exatamente. Erro velho não. Você erra, aí você aprende com aquele erro, você corrige a sua rota e vai à luta. Então, se porventura errar novamente, você vai poder se permitir, tá, errar com um erro novo. Mas errar com um erro velho, aí é aquela frase que o vovó dizia: poxa, você não aprende nunca. Então, a gente tem que um belo dia aprender e crescer. Nós conversamos ainda há pouco sobre humilde de espírito, né? Sim. Então, se a pessoa ela é humilde de espírito, ela consegue errar e ela consegue identificar que errou e vai errar uma outra coisa, Isso. mas não mais aquela, Isso, né? exatamente. Agora, deixa eu pegar aqui a questão de Davi. Na realidade, gente, todo pecado, Beto, tem consequências. Isso aí é inevitável, tá? Assim, eu não considero o rei Davi um baita pecador, né? Ele cometeu, a Bíblia relata esse pecado dele com uma mulher chamada Batseba, tá? Vocês conhecem a história, deve conhecer, você que é um leitor da Bíblia, deve conhecer essa história, onde Davi, num belo dia, ele está na sua casa, então ele vê a sua vizinha e cobiça aquela vizinha, traz ela para dentro de sua casa, tem relações com ela e tal, e a mulher fica grávida. E aí ele tenta encobrir aquele pecado, chama o marido dela que estava na guerra, e aí Davi tenta criar algumas estratégias ali para ele se livrar daquela culpa. Ele não conseguiu, a consequência veio. E a mulher grávida, nasceu um filho, e esse filho, Deus não permitiu que ele ficasse muito tempo vivo. O filho acabou morrendo. Agora percebe uma coisa aqui muito louca, Beto. Vê se você consegue entender isso aqui, irmão. Olha só, o primeiro filho morreu, mas aí veio o segundo filho dessa mulher. O segundo filho, o nome dele é nada mais, nada menos que Salomão. Quem foi Salomão? O sucessor do rei Davi, né? O filho de Davi, que foi o sucessor dele, e o homem mais sábio do mundo naquela época. Sim, sim. O cara que escreveu centenas, milhares aí de provérbios, etc. É o livro, um dos livros chamados de sabedoria dentro da Bíblia. Então, gente, olha, que palavra abençoada, que esclarecimento que nós estamos tendo aqui nesse momento, né, nesse quadro. A gente vai partir para o comercial. Daqui a pouco o pastor ele vai voltar aqui de novo para nos trazer uma mensagem vinda da parte de Deus, tá bom? No quadro Cantarei em Espírito e Cantarei com Entendimento também. A Ele o meu louvor. Ei, você, quer um carro zero ou seminovo? Compre na Wesley Automóveis. Entre em contato pelo telefone 21983321432, 983321432 ou pelo Instagram, @Wesley Automóveis. Com bom preço e satisfação, o seu desejo se tornará uma realidade. A glória do Senhor, a Ele o meu louvor. Prevenir ainda é o melhor remédio. Invista na sua saúde, invista na sua família. Faça agora mesmo o seu plano de saúde. Médicos e odontológicos individual, adesão e empresarial. Sul América, Mil, Unimed, Golden Cross, Bradesco e outros. Buscamos sempre levar o melhor para você e sua família. Faça seu plano de saúde com quem você conhece e pode confiar. Corretor Mário Roberto, 2196466554, 2196466554.
Agora é o quadro que você também já conhece aqui no programa Casa do Senhor na TV. É o quadro Cantarei em Espírito e Cantarei com Entendimento também. Sempre nesse quadro trazemos uma música que Deus me inspirou a escrever do Projeto Raboniel, que é para você ouvir, conhecer, comentar, compartilhar na sua rede social. Hoje a música é Tua Graça Me Basta, com a cantora Marcela Ramos. E logo depois vai voltar aqui o nosso pastor Israel Nascimento para nos trazer uma mensagem de Deus aos nossos corações. Senhor, Tu és um Deus onisciente que conhece bem a gente. O Seu não é uma proteção. Muitas vezes não entendemos porque pedimos e não recebemos. Achamos que é peixe e pão, mas na verdade era serpente e escorpião. A Ti clamei, a Ti orei, fiz prova de Ti, mas não consegui o que desejava. Me entristeci, quis me afastar de Ti. A Ti clamei, a Ti orei, fiz prova de Ti. Quando me aproximo de Ti, Senhor,
Bom, vamos lá, minha gente. Então, eu estou a pegar uma carona nesse louvor, lindo louvor que acabamos de ouvir, que fala sobre a graça de Deus. Esse tema, graça de Deus, está lá em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Deixa eu ler esse versículo em 3 versões aqui para vocês. A primeira versão, na BLH, Bíblia, linguagem de hoje, a palavra vai dizer assim: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Uau, isso aqui é louco demais, Beto. Olha só que loucura. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo seja comigo. Deixa eu ler agora na NVI. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deixa eu só explicar o contexto aqui para vocês. O contexto vai dizer o seguinte, que Paulo estava com espinho na carne, a gente não sabe que espinho na carne era esse, qual era o problema dele. Deixa eu abrir um parênteses aqui e dizer algo para você. A realidade é que todos nós temos um espinho na carne, todos nós temos um lugar secreto em nossa vida, que ninguém tem acesso. O único que tem acesso é Jesus, é o Espírito Santo, mano. Então Paulo orou, pediu a Deus para tirar aquele espinho na carne. Deus falou: não, a minha graça te basta, tá? Deixa eu continuar lendo para você. Agora na Bíblia a mensagem. Então ele me disse: minha graça é o bastante, é tudo que você precisa. A minha força, ela brota da sua fraqueza. Uau! Isso aqui é bacana demais, gente. Eu gosto dessa palavra, Beto, aqui chamada basta. E uma vez eu me lembro que eu preguei lá na igreja falando sobre o basta que te basta. Entende? O basta que te basta. Quando a gente fala essa palavra basta, a gente chega num ponto onde a gente está declarando o seguinte: já chega. Já chega, esse processo que eu estou vivendo já chega, ele para por aqui, nós vamos estancar esse processo. E aí eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida, pode ser? Segura aí essa palavra. Neste tempo, Deus está te possibilitando, Deus está te empoderando para que você possa interromper qualquer processo doloroso na sua vida, seja em que área for. Tá? Lembra que eu te falei ainda há pouco que tem uma área que ninguém consegue chegar lá? O Espírito Santo de Deus consegue chegar lá. Agora, interessante que essa palavrinha, a música falou sobre basta, sobre graça, e Deus está falando: o que basta na tua vida é a minha graça. É isso aí, a minha graça é suficiente para você. Então a ideia que a gente tem aqui é de que a gente tem que tomar posse dessa graça de Deus dando um basta na nossa vida. Agora, o que eu acho interessante aqui, gente, deixa eu construir essa ideia aqui para você também. O basta, ele vem antes das coisas estarem resolvidas, ou seja, é o basta que vai te permitir, que vai te possibilitar a resolver as pendências aí na sua vida. Ou seja, existe um limite para mim, existe um limite para você, e quando eu libero um basta na minha vida, acabou, daquele limite ali eu não ultrapasso. Tá? Eu me lembro aqui, Beto, da história de Agar. Agar foi aquela concubina do nosso irmão Abraão, pai da fé, e Abraão era casado com Sara e ele tinha uma concubina chamada Agar. E essa mulher, uma vez sendo perseguida pela esposa de Abraão, chamada Sara, ela fugiu de casa, ela saiu. Então, no deserto, ela foi encontrada pelo anjo do Senhor. E lá no deserto, a pergunta foi o seguinte: de onde você veio e para onde você vai? Ela não sabia, ela só sabia de onde eu vim. Eu vim de onde? Da casa da minha senhora. Agora, para onde eu vou, eu não sei. Ela estava meio perdida. E o que eu acho interessante é que tem uma palavra ali no original da Bíblia que diz o seguinte: a palavra é o seguinte, arqueu, é como se o anjo parou, assim, houve uma barreira para ela, ou seja, você veio até aqui, mas daqui para frente você não passa. Esse aí é o basta que a gente precisa dar, que a gente precisa enxergar na nossa vida. E esse basta, ele vem carregado com a graça de Deus na nossa vida. Então, querido, quando você libera esse basta aí, baseado na graça de Deus sobre a tua vida, você começa a enxergar possibilidades. E eu termino deixando essa palavra para você. Você vai viver um tempo onde você vai viver oportunidades na sua vida. O Espírito Santo, o poder de Deus está liberando sobre a tua vida neste tempo
possibilidades em todas as áreas da sua vida. Que o bom Deus te abençoe muito em nome de Jesus. Amém. Como é que é? Uau! Como é que é? Uau! Uau! Gente, essa música, né, A Tua Graça Me Basta, com a cantora Marcela Ramos. Bom, pastor, eu estava passando um momento bem difícil. Não é diferente do de hoje, mas era um momento que eu estava fazendo campanha, eu estava buscando. E quando a gente faz algo, né, e não é um momento ainda, a gente vai pela fé, acredita, vai pela fé, então a gente entende que, pô, tem que acontecer agora. E a gente se entristece quando às vezes a resposta é o silêncio, quando a resposta é o não. E aconteceu, né, de ficar nessa situação. E mais para frente eu consegui entender, né, que o mais importante não é o que eu quero, não é o que Deus tem que me dar, é entender que eu preciso fazer a vontade de Deus. Quando nós entendemos que a vontade de Deus ela é soberana na nossa vida, nós conseguimos entender toda a mensagem que o pastor nos trouxe, que a tua graça me basta. A gente consegue suportar o espinho na carne, a gente consegue viver porque nós vivemos para Ele, para a glória dele. Então, eu queria convidar você mais uma vez aí no YouTube, Spotify, Amazon, nas plataformas digitais, Deezer, ir lá ouvir a música mais uma vez, Tua Graça Me Basta, e olhar para si e entender que você precisa fazer a vontade de Deus. Quando nós fazemos a vontade de Deus, olha, e quando a gente consegue entender a vontade de Deus, não existe não, não existe sim. Existe tão somente ser servo fiel daquele que é digno de honra e de glória. Amém, meu pastor? Beto, me permita mais uma palavra. Sim, claro. Deixa eu só fechar e vou fechar com uma palavra para você também nesse sentido. Tá? A fala do Beto me inspirou a falar isso para você. As pressões vêm de todos os lados. Todos os dias nós somos muito pressionados, somos atacados. Agora, pega essa palavra aqui. Não importa aquilo que fizeram contra você. O importante é o que você vai fazer com aquilo que fizeram contra você. Tá doendo? Eu sei que dói. Eu sei que dói. Agora presta atenção. Deus não desperdiça nenhuma dor. Carlos Drummond de Andrade, ele diz assim, que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Então você decide se vai sofrer ou não. Amém, glória a Deus. Então, gente, agora faz aquela coisa assim, puxa, tá acabando, né? Infelizmente, nosso tempo já está corrido. E eu queria aqui agora, nas considerações finais, né, meu pastor, pedir ao meu pastor aí para falar dia de culto, rede social, toda a divulgação possível lá da Igreja Batista e o livro também, em nome de Jesus. Vamos lá, gente. Igreja Batista em Jacatirão, fica ali próximo ao cemitério do Corte 8, tá? Estamos lá às segundas-feiras num culto chamado Culto da Vitória. Fazemos uma campanha pela vida, uma campanha onde Deus tem respondido muito o seu povo, onde Deus tem abençoado bastante o seu povo. E aos domingos pela manhã nós temos uma escola chamada Circuito Vida, onde aprendemos vários temas muito relevantes, temas que têm transformado vidas ali em nossa igreja. E à noite o nosso culto para a família, porque Jacatirão é uma igreja, uma família para pertencer. Tá bom, queridos? Então, domingo pela manhã, domingo à noite, segunda-feira, o culto da vitória. Durante toda a semana nós temos pequenos grupos, porque a nossa igreja é uma igreja em pequenos grupos. E às sextas-feiras nós separamos todas as sextas para rede de mulheres, e rede de homens, e rede de jovens. Eu te aguardo lá. Se você puder, será uma alegria muito grande. Acompanhe a gente aí nas redes sociais. Estamos aí tanto no YouTube, quanto no Face, quanto no Insta, ib.jacatirão. Ok? E deixa eu falar também sobre este livro aqui, que eu estou com ele aqui em minhas mãos. A Igreja Legal. Igreja Legal é um livro que faz parte do meu trabalho. Eu trabalho no escritório de contabilidade. Esse livro aqui foi escrito pelo meu irmão, que é o diretor, que é o CEO do Grupo Espaço Contábil, Jonatas Nascimento. Se você precisar de alguma orientação, de alguma assessoria em relação à sua igreja, em todos os aspectos, ata, estatuto, relatórios financeiros, etc., pode contar com o nosso apoio, ok? Estamos aí para servi-lo. Que o bom Deus te abençoe muito, foi um prazer muito grande ter estado com vocês aqui. Jonatas,
Olha, quero aqui também mandar um abraço, um homem de Deus também, que eu tenho um carinho muito grande. Convivemos muito lá na Igreja Batista do Corte 8. A gente se encontra, a gente bate um papo. Uau. Assim como estamos batendo aqui, a gente também sempre tem essa oportunidade. No evento agora da Igreja Batista, aqui no centro de Caxias, né, houve uma passeata, nós também nos encontramos ali, tivemos a oportunidade de nos rever, e é uma alegria, meu amigão. Olha, leva o nosso forte abraço para ti, para sua esposa Damares, não é isso? Isso. Para a esposa Damares, seus filhos, pô, eu acompanho vocês na rede social, é um homem de Deus, e graças a Deus, seus filhos aí também estão colhendo os frutos aí, em nome de Jesus. Esse livro aqui é do meu amigo Beto. Ô, Glória! Tá bom, mano? Tá Gente, contigo. ó, tá aqui o meu presente, mais um presente aqui para o programa Casa do Senhor. Muito obrigado, meu pastor. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença, pelo esse homem de Deus que o senhor é, não só para mim como filho na fé, mas para todos aqueles lá da Igreja Batista de Jacatirão, que já acompanham há muito tempo, né? Outros filhos na fé que se tornaram pastores, não é isso? Muitos de dali, eu acho que são 5 pastores, não é isso? 6 pastores. 6 pastores? Passei raspando aí. Isso é presença de Deus. Quando se tem a presença de Deus, educa os filhos se vê um reflexo, né? Como a gente sabe que os filhos são nossos reflexos, e aí vem e vão sair mais, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito obrigado, meu pastor. Quero falar para você agora rapidamente. Gente, produção, tá para botar aquele. Eu botei aí uma receita. Eu tenho um homem de Deus que está precisando de uma ajuda. A gente consegue? Mas depois, no próximo programa, eu vou colocar, tá bom? Nós estamos com um homem de Deus que está precisando de uma ajuda, de alguns remédios que ele consegue pelo SUS, uns, outros ele não consegue. Mas a gente vai colocar no próximo programa. E, mais uma vez, nos siga pela rede social, Instagram, Projeto Rabone e eu. Você que quer nos acompanhar também, o meu pessoal é Mário, _Roberto, _Rabone. Tá bom? Rabone, para você que não sabe, significa mestre. Amém? Então, muito obrigado. Não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, não deixe de comentar. Também queremos saber, queremos interagir com você, tá bom? Nos siga lá no Instagram, hein? Então, para encerrar, programa Casa do Senhor do Projeto Rabone e eu na 93 FM, sempre de sábado para domingo, 1h da manhã. Valeu, gente. Muito obrigado. Fiquem na paz.